Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Gente, não esqueçam, Leste Conexão, aqui na mesa aqui com 4 mulheres, tá? Hoje, na verdade, são 3 mulheres, tá? Não me contem como mulher, por favor. Mas, ó, hoje o papo aqui, gente, já pedi pro diretor ali prender a mesa aqui, porque o negócio vai... Né, diretor? É isso aí. O negócio hoje vai ser bom, tá? Então não esqueça, curtir, compartilhar. Acessem nosso site também, lestevale.com.br, para poder conhecer todos os hubs de podcast, ver a nossa agenda de eventos também e também conhecer o nosso canal, que estão lá todas as redes sociais, tá bom? Então, gente, o formato como é que funciona? Eu vou pedir para cada uma de vocês, meninas, se apresentarem, falarem, não fiquem preocupados com relação ao tempo. Eu quero que vocês contem, a partir daí, falem quem são, contem a história de vocês, desde o começo até os dias atuais. Então, pode falar, fica tranquilo. Depois que cada um terminar de falar, a gente começa com as perguntas, tá bom? Então, pode começar. Eu? Sim. Bom, meu nome é Tatiane Dibi. Eu sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Hoje eu trabalho com mulheres com o despertar feminino, o despertar da identidade da mulher, que a gente perde ao longo da nossa vida por tentar, muitas vezes, agradar as pessoas, ser aceita pelas pessoas, e a construção de um relacionamento de valor, que todas nós, né, queremos e sonhamos com isso. Como foi a minha história? A minha história profissional, quando eu tinha 16 anos de idade, o meu pai ele faliu. Eu vim de um histórico familiar onde a minha família, muitas pessoas, elas tinham vício com jogo. Caramba, jogo? Jogo. Vício com jogo. E quando eu tinha 16 anos de idade, o meu pai perdeu tudo. Então, a minha vida, ela mudou de um dia para outro. A gente foi morar na casa dos meus avós. A minha mãe já ela não trabalhava desde que eu tinha nascido. Então, com mais de 40 anos de idade, ela teve que voltar ao mercado de trabalho. E a gente passou a viver, a morar de favor. E naquele momento, quando eu via minha mãe voltando para o mercado de trabalho, eu só pensava assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer para ajudá-la, né, a nos sustentar? Você tinha quantos anos? 16. Ah, sim. A nos sustentar, a pagar as nossas contas. E aí, naquele momento, a minha cabeça, ela mudou completamente. Era no instinto, tipo assim, como que eu vou sobreviver, né? Antes eu tinha tudo e agora eu preciso que me ajudem, né, a eu ter como pagar a minha escola, a eu ter como pagar qualquer coisa. Então, naquele momento eu falei, bom, preciso ajudar minha mãe de alguma forma. E ali eu comecei a pensar, caramba, o que eu posso fazer? E aí eu comecei a trabalhar num escritório, na parte administrativa. Depois disso eu trabalhei num hotel como recepcionista, Guest Relations, na época. E depois eu passei a trabalhar em banco. E ali no banco, eu já estava ingressada na faculdade de marketing, que eu sou formada hoje em marketing. E ali eu tive um pouco de contato com a área comercial. E quando eu tive contato com a área comercial, era a área que eu mais gostava de atuar. E ali foi se passando o tempo. Clientes do banco me chamaram para trabalhar com eles na empresa. Eu assumi a área administrativa desse lugar. Então, a minha carreira ela foi totalmente construída na área administrativa. Só que, independente do lugar que eu estava, uma coisa sempre acontecia. Pessoas vinham a mim para buscar conselhos. Conselhos na vida pessoal, conselhos na vida profissional, em relação a relacionamento, a relações entre as pessoas, seja no trabalho, seja em casa. E assim continuou a minha carreira. Na época eu era casada com uma pessoa que via a vida de uma forma totalmente negativa. Então, independente do dom, do talento, da habilidade que eu tivesse,
essa pessoa, ela sempre minava as minhas habilidades. Por exemplo, poxa, acho que eu tô pensando em fazer tal curso. Cara, nada a ver contigo. Nada a ver contigo, não faz isso, não tem nada a ver com você. Descredibilizava todas as suas ideias. Todas as minhas ideias, elas eram sempre descredibilizadas. Só que isso não vinha naquele momento, né? Ele vinha de uma construção de um relacionamento onde a minha identidade, ao longo desse relacionamento, já tinha sido jogada pra baixo, sabe? E tudo que eu buscava fazer era não. Isso não é pra você. Continua onde você tá, que tá ótimo. Por quê? Eu, na área administrativa, por mais que eu gostasse do que eu fazia, eu sempre tinha falta de alguma coisa, da conexão entre pessoas. Porque eu ficava o dia inteiro numa sala, num computador, e eu falava, caramba, queria interagir com as pessoas. Isso já vinha há muito tempo. E aí, eu tava nesse relacionamento e falava, não, fica aí onde você tá, que tá ótimo. E ele tinha uma área muito diferente da sua? Ele era funcionário público, sim. Tava acostumado com Então, se manter ali no mesmo local. naquele mesmo local, daquela mesma Aí forma. queria que você ficasse seguindo aquele mesmo padrãozinho. Se você pensasse em fazer alguma coisa diferente, Sim. Não estimulava complicado, né? E aí, é muito a forma da gente pensar, né? A gente tem pessoas que pensam fora da caixa, tem pessoas que falam assim, não, vamos pensar dessa forma aqui. E aí, beleza. Quando eu tava com... Eu engravidei dessa pessoa, eu era casado com essa pessoa, engravidei. Quando eu tava com 4 meses de gestação, essa pessoa, ela saiu de casa. Ela falou, olha, nunca te amei, nunca gostei de você. Acho melhor a gente terminar por aqui pra não seguir um relacionamento onde eu não gosto de você. E aí, beleza, saiu de casa. Quando ele saiu de casa, o meu mundo caiu. Por quê? Porque eu era totalmente dependente emocional dessa pessoa. Da aprovação dessa pessoa pra fazer qualquer coisa. E ali eu falei, caramba, acabou pra mim, né? Porque eu acreditava em tudo o que era falado pra mim. Você não serve pra isso, você não serve pra aquilo, você não é uma pessoa admirável, eu não te admiro em nada. Então, quando aquilo aconteceu, eu falei assim, cara, eu não sirvo pra nada. Tô grávida. Acabou entrando na sua mente ali de alguma forma. Tô grávida, sou péssima em todas as áreas da minha vida. E aí, o que vai ser de mim agora? Pronto, acabou o mundo. Só que naquele momento, a maternidade, ela me deu uma força que eu jamais imaginaria ter na minha vida. E não só a maternidade, uma conexão com Deus naquele momento que mudou, assim, a minha mentalidade de uma forma que eu nunca imaginaria. Então, assim, Deus foi muito claro comigo no seguinte... desde que você me tirou de um lugar, de um pedestal na sua vida, e você colocou esse homem nesse pedestal, e a sua vida ela passou a ser dependente dessa pessoa, da aprovação dessa pessoa, pra você ir, pra você vir, pra você ser, pra você não ser, você esqueceu de você esqueceu da sua identidade, de quem você era. Enquanto que a sua identidade, ela é firmada em quem te criou. Então, se você continuasse caminhando como você vinha comigo, isso não teria acontecido. E ali foi um despertar de, caraca, o que eu fiz com a minha vida, sabe? O que eu fiz comigo. E eu tava grávida, e a gravidez, ela me ajudou a ter a força pra eu sair daquele lugar que eu tava. De incompetência em todas as áreas da minha vida. Me sentindo incompetente em todas as áreas da minha vida. Então, ela me deu vigor pra eu recomeçar. Pra eu recomeçar a me enxergar. Pra eu recomeçar a falar assim, cara, mas peraí. Será que eu realmente não tenho talento nenhum, não tenho habilidade nenhuma, não sou boa em nada? Deixa eu ver, deixa eu pensar o que eu significo na vida das pessoas ao meu redor. Então, ali começou uma reconstrução da Tati. Só que essa gravidez, o início dessa gravidez foi uma gravidez de risco. Então, eu precisei ficar de repouso durante 14, 15 dias, mais ou menos. E eu trabalhava numa empresa em que o dono dessa empresa falava o seguinte para todo mundo. Quando ela voltar da licença maternidade dela, porque eu tinha ficado 14 dias em casa no início da gestação, eu vou mandar ela embora. Porque gravidez não é doença. E dito e feito. Ele falou, depois de 14 dias em casa, eu voltei a trabalhar. Trabalhei a minha gestação inteira, até o último dia, até o dia antes de eu ter a neném.
E dito e feito, quando eu voltei da minha licença maternidade, eu fui mandada embora. Quando eu fui mandada embora, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Naquela época, eu tinha uma amiga que trabalhava na área de vendas de uma imobiliária. E ela era gerente de vendas da imobiliária e falou assim, Tati, por que você não vem trabalhar comigo? Você é uma excelente negociadora. Quando eu preciso negociar alguma coisa, eu te levo comigo. Vamos, se dá essa chance. Eu falei, eu nunca tinha trabalhado por comissão, né? Ganhando comissão. Eu tava totalmente habituada a trabalhar em CLT, totalmente diferente. Aí eu pensei, tá, vamos lá. Nunca trabalhei nessa área, vamos tentar. E lá fui eu. Quando eu fui para essa área, eu realmente me descobri. Sabe aquela coisa de você fazer algo que você nunca fez? Para você se desafiar, para você entender as suas habilidades. Naquele momento, eu fiz isso. Eu fui para essa área, eu comecei a trabalhar na área de imóveis e eu me apaixonei de verdade pela área comercial. Eu entendia que tudo que eu vendia, eu não vendia um imóvel. Eu realizava o sonho das pessoas, da casa própria. Era tão legal a gente ver o brilho, sabe, no olhar das pessoas quando elas conseguiam aquilo que elas tanto queriam. Eu falei assim, nossa, eu consigo realizar sonhos. Que coisa legal. Então, era muito mais do que uma venda. Era uma conexão, era uma realização. E aí, 3 meses depois, essa mesma pessoa que me mandou embora me chamou para voltar para a empresa. E eu falei que não. Não encontrou... Desculpa, a empresa da área que você formou, não? Não, isso que eu falei. A minha vida, ela não me levou a falar assim, eu vou trabalhar de acordo com as minhas habilidades e os meus talentos. Eu vou trabalhar de acordo com a minha necessidade. Porque o que eu pensava era, eu preciso pagar contas. Não era assim, o que eu vou fazer de acordo com as minhas habilidades e meus talentos. Não. Eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso pagar conta. E ali, pela primeira vez, eu estava usando de verdade as minhas habilidades e os meus talentos. E aí, depois de um tempo nesse lugar, eu falei assim, bom, eu tenho uma filha pequena e eu mais fico final de semana trabalhando do que com ela. Então, eu busquei algo que me ajudasse a ficar com ela no final de semana e trabalhasse no dia de semana normalmente. E aí eu fui buscar um curso para ingressar na indústria farmacêutica. Eu já fui propagandista. E esse curso foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque era um curso que, se ao final desse curso você saísse com uma média 10, você era indicada para entrevistas nas grandes empresas da área. Só que o que você tinha que fazer nesse curso? Toda aula, você tinha que ir lá na frente se apresentar uma propaganda, ou seja, se desafiar, ser avaliada. Aquilo para mim era pavoroso, porque toda vez que eu me colocava diante de pessoas, eu chorava, eu tremia, eu me escondia. Quando eu tava grávida no início, eu fiz a minha gestação inteira, eu tava fazendo MBA, e eu tinha 2 amigos que falavam assim, Tati, por que você faz tudo, mas quando você tem que ir lá na frente se apresentar, você foge? Você quer que a gente vá se apresentar? Eu lembro que quando eles falaram isso, pra mim foi um... Sabe quando vem um susto? Um susto. Eu falo assim, caramba, tá tão visível isso? Que eu me escondo, sabe? E ali, naquele lugar, eu falei assim, bom, se pra eu sair daqui com média 10, pra ser indicada para as empresas do ramo, eu vou ter que ir lá na frente, eu vou ter que enfrentar esse medo. E aí eu lembro que eu olhei para aquela sala cheia de gente, eu falei assim, se eles podem, eu também tenho que poder. E aí, esse curso é legal porque tem a gravação do seu primeiro dia lá na frente e do seu último dia lá na frente. Eram 2 pessoas totalmente diferentes. Uma pessoa que tremia diante de qualquer pessoa, jamais estaria aqui falando, e uma outra pessoa que já estava com mais segurança daquilo que estava falando, de quem era, né? E ali eu consegui passar. Eu trabalhei anos na indústria farmacêutica. E ali eu consegui ter a habilidade, né? Usar o talento, o dom. E entender as pessoas, entender o comportamento humano. Me especializei em inteligência emocional, comportamento humano. E ali foi a virada de chave em relação ao que eu faço hoje. Porque ali, nitidamente, por todo lugar que eu passava, seja consultório médico, seja as pessoas com quem eu trabalhava,
sempre alguém estava passando por alguma situação que eu já tinha passado na minha vida e que estava precisando de um direcionamento. Que você já tinha desbloqueado, já tinha virado a página. E aí eu precisava ajudar essa pessoa a ter um novo olhar, a exercer um novo olhar sobre ela e sobre a situação que ela estava passando. Consegui enxergar o copo meio cheio. E ali começou o meu propósito. Até que um dia ficou muito, muito claro para mim o que eu teria que... O que era para eu fazer. Que foi até com uma grande amiga, em que estava passando por um relacionamento super difícil, por tudo que eu já tinha passado. E eu consegui ajudá-la a sair daquele lugar. A sair daquele lugar que ela estava. E falar assim, não, olha só, existe vida para você. Existe um novo caminho que você pode seguir. Não é só isso aqui que você tá vivendo. E ali eu comecei o projeto. Ainda na indústria, eu comecei a falar na internet. O projeto inicialmente era o Desperta Elas. Hoje é o nome do meu método, Desperta Elas. E eu comecei a trabalhar, quando eu saí da indústria, com mentoria de mulheres. Hoje eu tenho 2 cursos voltados para mulheres, onde eu ajudo elas a resgatarem a sua identidade. A identidade que eu perdi ao longo do meu tempo. E hoje eu ajudo essas mulheres a resgatarem também. Legal. Bem bacana. Muito bom. Muito bom. Thaís? Eu sou Thaís, sou médica, sou intensivista. Não é uma história tão cheia como a sua. Incrível. Sempre quis ser médica, não tem ninguém da família de médico, mas sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas, assim, de alguma forma, né? Antes era veterinária, aquela coisa de gostar de cachorro, de animal, mas sempre tive essa vontade de ajudar. E a gente faz a faculdade, passa por diversas coisas. E ao longo da faculdade eu tive essa dificuldade de identidade, de me encontrar ali. Ao mesmo tempo que eu gostava de tudo, eu não gostava de nada. E aí eu passei por diversas áreas, até realmente perceber no que eu o que eu era boa e o que eu gostava. Então, assim, eu fiz oftalmo, eu fiz oftalmologia. E eu fiz 1 ano e meio de oftalmologia e falei, nossa, nada a ver, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? E fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu já dava plantão em CTI, em terapia intensiva, já fazia estágio desde do final da faculdade, ali até metade da faculdade, eu já fazia estágio de CTI. Mas nunca via isso como uma especialidade, nunca via isso que eu podia crescer ali dentro. Até que veio a Covid. E aí veio a pandemia. E eu me joguei ali, literalmente, né? Então eu fiquei realmente presa no hospital. Eu saí de casa, foi ali, muita coisa mudou. Eu já tava com meu atual marido hoje, mas era namorado. E era a única pessoa que eu via. Não via meus pais, não via mais ninguém. Foi caos pra todo mundo, né? Então... E eu ficava a semana inteira dando plantão. E eu vi que aquilo era o que eu gostava. Realmente muito triste, né? Muita gente faleceu, mas salvei muita gente. Muita gente sobreviveu daquilo. E eu fui me apaixonando cada vez mais. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, terapia intensiva. Mas sempre faltava alguma coisa, né? Então, passei por muitas dificuldades financeiras também ao longo da minha vida, com os meus pais e tudo mais. Então, sempre foi aquilo de pensar que eu precisava trabalhar. Trabalhei em vendas o tempo todo. Sempre fui tímida. Sempre tive essa dificuldade de falar. Fico nervosa. Mas sempre me jogava. Sempre ia no que tinha que fazer. Então, assim, tinha que trabalhar, eu ia trabalhar no que fosse. E normalmente era vendas, né? Loja, essas coisas assim. Então, e eu gosto de falar, eu brinquei isso, postei isso recentemente, que eu sou paraquedista. Eu salto de paraquedas. Legal. Mas eu não tenho coragem de falar aqui. Então, assim, é uma coisa incrível. Saltar de paraquedas tá ok. Eu já saltei 37 vezes, sozinha, né? Só com uma pessoa ali que salta junto com a gente, mas não é duplo. Mas falar em público
fazer isso aqui, pra mim, é, assim, uma vitória. Que a gente vem treinando. É treinável, né? Descobri que isso é treinável. Então, Que ali no paraquedas é só você, né? é só eu e parece que você Aqui tá se não. jogando mesmo. Você tá Sou se eu. jogando, é só você, mas só tem você olhando ali. Aqui você não tá. Aqui você tá tendo que se direcionar para outras pessoas, para uma Exatamente. câmera ou falar em público, né? Uhum. Paraquedas, as pessoas estão lá embaixo, pequenininha. Uhum. Não, você nem Não, vê. você não Você tem que nem enfrentar ninguém, você tem que enfrentar eu só mesma. você É. mesma, né? Mas aqui também, quando- né? No Aqui final das também, contas, é. né? No final das o meu contas, próprio mas medo. a nossa maior preocupação com isso que você está dizendo Os outros. é o julgamento dos outros. Exatamente. Ali é o seu julgamento com você mesmo. Você É falou isso. você falou para você pode, tá? E aí, quando a gente está aqui, por exemplo, falando, a gente não está dentro de, tipo assim, não, eu vou conseguir. E aí eu olho para você e falo assim, será que ela acha que eu vou conseguir? Uhum. A gente eu percebo quem tem muito esse receio, né, de falar em público ou de outras pessoas, é o medo isso, do é o julgamento. do julgamento dos outros, né? Mas Exatamente. Acho que você pegou no ponto aí. Uhum. Exatamente. Até perdi o fio da meada agora. Você falou que você falou de pular, de medo, de tímida, que você sempre pulou. Desde a faculdade, você falou um negócio engraçado de apresentar. Eu era sempre sorteada, porque a gente não tem TCC no final, né? Na minha faculdade era todo período, os 12 períodos, a gente tinha que apresentar um trabalho no final de cada período. Eu era sorteada em todos para falar. Todos. Era em grupo, eu era sorteada em todos para falar. Então, assim, a gente vai É aprendendo, mas engraçado Nossa, que eu as me tremi. pessoas... eu me tremi inteira, É eu engraçado. chorava, mas eu ia. É engraçado como a nossa mente limita, né? A gente fica pensando, o outro vai achar isso, vai achar aquilo. Mas muitas vezes os outros já estão vendo as nossas habilidades e a gente coloca na cabeça que a gente vai travar, a gente não vai conseguir. A gente põe Pra uma você trava, ver. né? E Pois que é. às vezes não... E provavelmente, às vezes que você foi sorteada, as pessoas já viam, já confiavam que você era boa pra fazer aquilo. Mas, de alguma forma, isso te dava um medo. Dava certo, realmente. Dava Então. tudo certo no final. Mas essa ansiedade É. de antes, né? Sim, Desse achar que julgamento. Exatamente. Enfim. E realmente resolvi me jogar aí, tanto na terapia intensiva quanto no digital. Porque sempre tinha um negocinho aqui que eu queria mais, né? Então, que eu queria ajudar mais pessoas. E eu consegui descobrir. Eu fui rever, igual você falou, eu fui rever a minha vida. Poxa, o que eu sou boa? O que as pessoas me pedem que eu já faço naturalmente? E era isso, eu sempre tinha um acadêmico, eu sempre ajudava as pessoas, quem estava chegando ali no plantão. E eu sempre gostei de terapia intensiva, eu sempre fui boa nisso, mas nunca parei para pensar exatamente nisso. E aí fui surgindo, sempre gostei dessa parte empresarial, de empreender. Meu marido é todo voltado para isso, foi fazendo também minha cabeça. Eu queria abrir um café, depois queria abrir uma clínica de especialidades, enfim. E aí surgiu o digital. Falei, nossa, incrível, você pode crescer rápido, barato e só tem que aparecer. Eu falei, esse vai ser o problema, mas vamos lá. E aí me joguei. Então, eu acho que realmente uma palavra que me define é coragem, porque realmente eu vou, né? Eu consigo definir o que eu quero. Então, hoje eu tenho clareza, hoje do meu propósito, mas nem sempre foi assim. E hoje eu consegui ser coordenadora de um CTI. Então, consegui crescer tanto na parte assistencial, que é uma coisa que eu gosto muito, eu não quero parar de estar ali vendo o paciente. Mas eu descobri que eu posso ajudar mais os pacientes e as famílias através de outros médicos. Então, hoje eu tenho uma mentoria para ajudar médicos recém-formados, acadêmicos que estão prestes a se formar e até já especialistas, mas que dão plantão em CTI, em terapia intensiva, a perderem essa insegurança que é muito comum, porque realmente é um plantão mais agitado, é um plantão com pacientes graves, é uma coisa mais... É um medo maior que a gente não tem na faculdade, estava falando para elas antes, não tem na faculdade, são 6 anos, mas que a gente aprende todas as especialidades, mas ninguém te prepara para a prática real ali. Do que você vai viver, Sim. formou. Pronto, jogou ali na vida...
Mas o que faz a pessoa se interessar por essa área? Então, a Quando pessoa ela vai tá ter ali. que dar plantão. Então, É nesse assim que a gente ganha dinheiro quando a gente se forma Mas como esse médico. plantão é direcionado? Mas o ou plantão, não? Você a gente- escolhe? Então. E aí tem vários tipos de plantão. Tem da emergência geral, então, de porta ali. Então, paciente, vocês passaram mal, ai, tô com febre, tô passando mal. Você vai ali na emergência, tem aquele médico que vai te atender. Atendimento. Sala verde, que a gente chama que são coisas mais simples. E tem a emergência, o paciente que entrou com uma falta de ar importante, um infarto, que seria uma emergência, uma sala vermelha, que seria um paciente mais grave. O CTI é esse pós. Então, é esse paciente grave que chegou na sala vermelha, que fizeram aquele primeiro atendimento, e esse paciente vai para terapia intensiva depois para os cuidados pós. Então, são pacientes graves, que precisam de uma vigilância maior, precisam de um tratamento mais intensivo, e você tem que saber um pouco mais. Então, você Sim. tem que saber alguns procedimentos invasivos, e você tem que saber de tudo. E Todo como- tipo e de como doença. você foi parar ali na terapia intensiva? Porque eu fazia estágio desde o 8º período da faculdade. Eu queria aprender coisas a mais da faculdade. Eu achava que a faculdade em si, assim, não... Eu já tinha essa visão de que não era só aquilo, entendeu? Eu precisava entender mais a vida real. E aí eu fui buscar estágios fora. E aí tinha um amigo do meu pai, que era diretor do Santa Marta, o hospital aqui em Niterói. E ele falou, vai lá pra você conhecer, ver como é que é. E me jogaram na terapia intensiva. Eu queria qualquer coisa. Me jogaram na terapia intensiva. Nossa, E aí você começou a tomar que era gosto ali. incrível. Quando você começou... As pessoas É conseguem incrível, fazer isso, mas salvar o- essas pessoas, Mas o cuidar. incrível é o quê? É o que faz a pessoa querer ficar... É o que? A adrenalina? É uma adrenalina, É você tem que ter... Então tem que gostar da adrenalina, Tem. da emoção de ver aquilo ali pra você poder Porque ficar. como você Tipo, fala- pular de paraquedas. É isso. Porque como você falou, Porque é são tudo pacientes rápido. graves, assim, situações bem delicadas. Você tem que ter uma tomada de decisão rápida. Sim. Então, você é que domina ali, você é o protagonista ali do seu plantão. A equipe inteira te ajuda, obviamente, todo mundo participa. Mas você que tem que tomar as decisões ali e tem que ser rápido. Você não tem muito tempo para pensar. E o que isso te ajuda como Thaís na vida pessoal? Essas tomadas de decisões rápidas que você tem Eu acho que um leva o outro, né? Então, eu acho que eu, como Thaís, já era assim. Você já era assim. Eu acho que eu sempre fui assim. E Pô, só dela de querer pular paraquedas. eu acho que eu sempre fui assim. Não, e isso me porque- ajudou a ir para porque essa uma- especialidade, Sim, entendeu? é porque, assim, pular de paraquedas, eu tô falando de tomar decisões Sim, tomar rápidas. decisões rápidas. Né? O que eu percebo é que tem gente que simplesmente, no momento de uma alta pressão, paralisa. Quebra era isso. Ela É se isso. paralisa, ela fica literalmente paralisada. Essa pessoa não pode dar plantão em terapia intensiva. Então, são diversas áreas da vida. E aí, É isso. e aí dependendo, por exemplo, eu já tive que. Até aqui mesmo no podcast, tem uma menina que ela fazia parte da equipe, não faz mais, mas que ela se comunica bem, muito boa e tudo e tal, mas eu já tinha percebido isso dela, justamente isso de coisas inesperadas. Eu nem gosto de fazer esse tipo de coisa, né, Karine? De jogar no olho do furacão pra ver Faz qual. sim. Não gosto de fazer. Então, assim, mas eu percebi que todas as coisas que eram voltadas, assim, pra Tomar pressão aquela de decisão que tomar ali. decisão de última Pensa hora, aquilo ali rápido. paralisava total. E aí eu percebi, tanto que teve uma vez no podcast que eu já fiz isso, né, Karine? Simplesmente, olha, você vai tomar conta aqui, vou embora. E ela... Na marra. Não, mas ela já tinha feito já. Travou. É porque existem estilos de pessoas, né? Sim, travou. Simplesmente ela travou. Assim, porque a gente já... Então, aí depois eu conversando com ela e tudo, falei assim, cara, eu sou uma pessoa que calculo muito as coisas antes de fazer, Isso que eu ia falar. né? E aí, até pouco tempo mesmo, a gente estava fazendo um outro podcast aqui com uma parceira nossa, que ela estava falando isso, né? De tipo assim, cara, eu tenho que andar com pessoas mais como você, Pedro, que você pega... Pensou, faz. Eu planejo muito. Porque se a gente planejar muito, às vezes a gente perde tempo. O problema não é você fazer de qualquer jeito, mas você tem que dosar. Mas eu prefiro fazer de qualquer jeito e ir consertando ou dar errado
do que planejar muito ao ponto de não fazer. Tem Não, uma mas frase. aí são tipos de pessoas. Por exemplo, essa pessoa, ela provavelmente é uma pessoa analítica. Então, ela tem muita dificuldade de iniciar as coisas, iniciar projetos. Por quê? Porque ela pensa demais. Mas Entendeu? eu sou analítico. Não, eu sou Mas você tem também. Eu sou completamente... Não, eu não tinha. Eu como eu falei, treinou. como você estava me Você falando do ponto de se jogar de paraquedas, cada decisão que eu tomo, eu olho como se eu estivesse me jogando de paraquedas. Falei assim, tá, beleza, eu tô aqui, o avião vai cair, eu tenho que pular. Todas as decisões que eu vou tomando, eu me coloco nisso. Mas aí... você consegue pensar isso de uma maneira rápida. Não, Entendeu? Como eu te falei, não é de qual... é treinável. Isso. Porque foi de uma forma que eu comecei a me treinar, me colocando completamente em situações de desconforto. E existe o lado muito bom de você se colocar em situações de desconforto e existe o lado péssimo. Porque toda vez eu penso assim, tá, isso daí é no real, tá? Todo dia eu acordo e falo assim, tá, 2 coisas que eu posso fazer que eu não faria e que vai causar muito desconforto pra mim. Aí eu pego e faço. Dá muito problema, por isso que acho que tem algumas pessoas que param de falar comigo. Porque não envolve só você, envolve outras pessoas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Cara, tem essa pessoa aqui que eu tinha que falar esse negócio com ela e eu não falei porque eu não quero causar desconforto. Acordei nesse dia, quer saber? Vou falar. Pronto. Ficou chateada? Tá, beleza. Ou então, cara, tem essa situação aqui que eu tenho que começar a fazer para poder acelerar. Aí as pessoas falam assim, cara, mas isso daí é muito arriscado. É aí que eu faço. Falei assim, pronto. Porque antes era isso. Esse projeto do podcast, que eu tive do podcast de colocar, eu tinha isso daqui desde que eu comecei a assistir um podcast chamado Flow. Eu tinha desde 2020 um projeto de podcast. E eu só comecei de fato final de 2023. Aí eu fiquei assim, e eu ficava toda hora, porque tinha que planejar, tinha que sair certo, tinha que sair certo. E aí as coisas, engraçado... Não, e as coisas foram acontecer, porque era para ser um podcast para conversar com empresários. Começou só aparecendo empresárias mulheres. Aí eu falei, tá, então tem que mudar rápido. Só a mulher tá aceitando. Então vai ser de empreendedorismo feminino. Fechou. Comecei a fazer eu falei, cara, tem que fazer rodada de negócio. Demorei 4 meses. Chegou um dia, eu falei, tá, vou fazer. Comecei a fazer. Eu falei, só tá aceitando mulher. Tá, vai ser de empreendedorismo feminino de novo. Pronto. E aí, a partir daí, eu falei assim, cara, não posso ficar pensando muito. Quem convive comigo, né, sabe. Eu não... Tive uma ideia. Tá, coloca logo em prática. Começa. Vamos começar. Porque se a gente... E aí, o que eu acho interessante do... Tô ficando acostumada com isso. Mulher... Não, mas só que... Ele só manda canetinha. Vai ser o nome. Não, e você sabe o que é interessante, inclusive, porque eu acho que já é uma coisa natural da mulher planejar mais do que de fato aplicar. Vocês concordam comigo? Eu tô falando da parte de... Então, eu tô falando da parte de perfeição. Eu percebo por elas que estão comigo e do dia a dia. Eu já pego, faço e vou ajustando. Elas tentam fazer uma coisa... Não, vamos planejar, tem que sair assim, tem que sair assado. Não sei o quê. Não, planeja, eu falei assim... Não, então, acabou causando... Como é que eu posso dizer? Uma combinação boa, né? Foi uma combinação perfeita ali. Por quê? Elas me ajudam na parte organizacional, porque eu só pego, faço, e aí depois eu vou ajustando. Então elas já me ajudam a ser um pouco mais organizado e eu ajudo ela, como Karine e outras, por exemplo, não, tô pensando em fazer. Não pensa, pega, faz. A gente chama isso de progresso depois ordem. Começa. Depois você vai organizando no meio do caminho. Depois você vai organizando. E aí eu acho interessante você estar falando isso, porque eu acho que por exemplo, o CTI é uma situação de total para quem... Eu sei que não é a mesma coisa, tá? Mas para quem já viu... Não, tô falando, eu sei que não é a mesma coisa que eu vou falar agora. Eu sei que
esses programas, essas séries de médico, né? Eu sei que não é a mesma coisa, né? Aquele glamour todo. Mas é mais ou menos assim. Chega um problemaço lá. Tem uma série que ficou bem, essa última, The Pitt. Não conheço. Essa é bem real, essa mostrou Eu bem a vi realidade, aquela vale a do pena Good ver. Doctor. Não. Eu vi uma que a The Good Doctor conhece? Aquela Conheço. Essa, Mas e tem essas todas as outras são... E tem uma outra que é uma italiana, que é um cara que perdeu a memória também, que tem na Prime. Eu fico pensando porque teve uma vez que eu fui assaltado aqui perto da... Onde é a antiga Enel. Lembram? Aqui no São Domingos? Você mora no Rio? Ah, você mora no Rio. Ah, tá. Então, aqui na Enel, tem aqui um bairro chamado São Domingos, que a gente tinha uma Enel ali que fechou. Aí, na época, eu ia buscar uma menina lá, e eu tava no Plaza. Aí ela falou, fica esperando aqui. Aí eu ainda pensei assim, cara, eu vou andando, né? Nossa. Pô, ali do lado ali, eu vou andando. Aí, fui andando, fui assaltado, apareceu um menino de faca, ele viu que eu só tinha um celular, ele ficou chateado e cravou uma faca aqui em mim. Caraca. E a faca que ficou pendurada. Meu Deus. Aí eu lembro até hoje que eu cheguei no Hospital Geral do Ingá ali, que eu fui correndo até o Hospital Geral do Ingá. Que é mais ou menos perto, não é tão perto assim. Mas aí foi o primeiro hospital que eu pensei, né? Perto. Aí eu lembro que eu cheguei assim, a menina, não pode entrar, depois eu pego Não precisa nem falar nada. Não precisa nem falar nada. E que eu fiquei mais curioso é porque quando eu cheguei lá, pra você ver, que eu fico pensando, a questão de adrenalina, né? Adrenalina é pra todo mundo. Gente, tá chegando um cara com uma faca grudada no braço. Eu fico pensando, se fosse ao contrário comigo, eu ia cair duro. Eu falei, o que eu faço, gente? Eu não ia fazer nada ali. E aí foi engraçado esse dia, porque do nada não foi só aparecer um médico, apareceu outros 4. Aí eu pensei, morri. Não, só era interessante mesmo. Sim, foi isso que eles falaram. Não, é porque não tem costume de chegar a gente aqui com uma faca. Então, primeira coisa, porque eu tô esperando um médico. Chega mais 4, vem 5. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, morri. Eu falei, já sei, já que vão me dar a notícia que aconteceu alguma coisa grave comigo. Mas enfim, a gente tava falando com relação à pressão, né? Não, mas realmente o CTI é uma tomada de decisão rápida. Tem que ter liderança, tem que ter gestão de tempo. Então, você tem que saber priorizar, né, algumas coisas. Então, tem que saber trabalhar em equipe. Você não faz nada sozinho. Então, assim, e isso é treinável, tá? Claro que isso é uma habilidade que algumas pessoas têm já. Mas são soft skills, né? Não são só habilidades técnicas que eu até ensino na minha mentoria. Porque a mentoria chama Além do CTI justamente por isso. Porque eu quero ajudar as pessoas a terem essas habilidades não técnicas que fazem parte do CTI, do manejo do paciente grave, entendeu? Que são tomada de decisão rápida, gestão de tempo, liderança, essas coisas que fazem toda a diferença. Aproveitando e falando sobre soft skills e tudo, fazer uma pergunta para vocês, tá? Querer cada uma pergunta. Eu quero que vocês falem de vocês sem falar de trabalho. Pode começar. Eu de novo começando. Bom, o que você quer saber sobre a Tati? Não, eu quero que você fale da que você Tati tem sem pra falar. Sim. Quem é a Tati sem falar nada relacionado a trabalho? Então, a Tati, eu olho pra mim e eu vejo muita palavra superação, porque independente da fase da minha vida, eu sempre consegui ver o copo cheio, sabe? O meio cheio e não o meio vazio. E algo que eu consegui desenvolver ao longo da minha vida foi um olhar que vai além, sabe? Quando alguém chega pra mim e fala pra mim qualquer coisa que seja, eu não vou olhar simplesmente aquilo que você tá falando. Eu vou olhar além de você, sabe? Eu tô passando por tais e tais e tais problemas. Eu não vou olhar pra você com julgamento, porque eu vejo que eu já passei por tanta coisa na minha vida, sabe? E foi superável. E a gente consegue superar. E às vezes só falta uma pessoa pra falar assim, não, olha só, dá pra você
fazer de outro jeito, né? Então, eu desenvolvi essa habilidade ao longo do tempo, que é conseguir olhar para as pessoas, talvez de uma forma que elas não conseguem se enxergar ainda. E ajudar, isso vem de mim mesmo, é algo que eu amo fazer e que eu faço naturalmente, é conseguir olhar o melhor das pessoas, sabe? Não aquilo que a pessoa vai trazer a respeito dela, ou um problema que ela traz, e sim além do que ela tá me trazendo devido à história de vida que eu tive. Entendeu? Então Entendi. é o olhar além. Thaís? Eu acho que eu sou muito ariana. E eu sou explosiva, eu sou impulsiva. Não dá pra ver pelo paraquedas, né? Então, eu sou essa pessoa que gosta de adrenalina, esportes radicais. Gosto de todos. Gosto muito de esporte no geral, de treino. Então, essa vida saudável, essa vida ativa. Amo meus cachorros, por enquanto são os meus filhos. São 2. Amo minha família, que eu estou construindo. Então, sou uma pessoa muito família. Então, acho que isso faz parte. Sempre foi assim, desde pequena, né? Acho que isso também é criação. E... o que mais, além do trabalho? É isso, eu sou uma pessoa bem perfeccionista. Então, acho que isso cai um pouquinho nisso também do julgamento, de ter medo do julgamento dos outros. Que isso eu tô trabalhando, isso já melhorou muito. Sou uma pessoa tímida, mas que gosto de me relacionar e gosto de crescer, né? Quero crescer, então eu passo por cima disso. Então, tem muita resiliência, enfim, acho que é isso. Eu esqueci de falar que eu sou casada, tenho 3 filhos. 3 filhos já? Uhum. Ah, legal. Tenho 3 menininhas. Você já tem filho? Não, ainda não. Só não 2 é cachorros. mamãe. É engraçado que quando a gente fala com muita gente aqui, quando vai falar, fale de você sem falar de trabalho, geralmente falam, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Aí eu falei, tá, mas fala De você. de você. A dificuldade, às vezes, que a gente tem de falar, de fato, da gente. Da né? gente. A gente sempre coloca o nosso papel, né? Sim. Os nossos papéis. E não sobre nós mesmos. Quem somos nós. E é legal vocês terem trago características de vocês. Em algum momento vocês conseguiram olhar e não é todo mundo que consegue olhar pra si. Você falou sobre veterinário. Você chegou a pensar em fazer? Cheguei a pensar em fazer, mas Mas aí não já fui mudou direto já pra medicina mesmo. Ah, legal. Algumas pessoas têm, né? Que fazem medicina, elas têm... Já conversei com algumas pessoas que fizeram a medicina e elas estavam na dúvida entre veterinário e medicina. Sim. Ah, legal, né? E por que... Você já respondeu, mas eu vou fazer essa pergunta bem direta mesmo para você. Por que Thaís e medicina? Aquilo que eu falei, não tinha ninguém pra me espelhar. Não tinha exemplo de ninguém. Meu avô sempre quis ter um filho ou um neto médico. Sempre foi o sonho dele, mas ninguém foi. E aí chegou eu. Me formei, infelizmente ele não pôde ver, mas sempre dedico a ele. E assim, eu acho que começou desde lá cedinho mesmo. Eu sempre gostei de ajudar. Então, assim, eu pegava o passarinho no chão que caiu, quebrou a asinha pra cuidar dele. Então, assim, sempre gostei de animal no geral. Ia pra fazenda. Então, sempre gostei. Por isso que veio a ideia de veterinária, né? Porque eu gostava muito de animal. Mas sempre gostei realmente de ajudar. E sempre gostei um pouco dessa adrenalina de atender as pessoas, de ver intercorrência. Eu gostava muito de cirurgia, sempre gostei de cirurgia. Então, eu acho que foi por esse caminho, assim. Entendi. Por que ajudar mulheres? Então, ajudar pessoas. Sempre falaram, as minhas amigas, né? Elas sempre falaram assim, eu gosto de conversar com a Tati porque ela gosta de ouvir. Ela consegue me ouvir, consegue me, né, ouvir o que eu tô falando. E a gente percebe que é muito difícil alguém nos ouvir. Então, isso vem de muito cedo. Eu acho que desde sempre. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E o meu histórico de vida, né?
Desde muito cedo, eu busquei validação. Eu busquei ser ouvida, eu busquei ser reconhecida na minha família. É um papo para outro dia, mas a validação sempre ficou muito forte. E eu era rebelde, eu era a ingrata. E quando eu via alguém tratando uma outra pessoa da forma que eu era tratada, eu falava assim, não, mas não é isso. Ela não é dessa forma. Então, esse olhar em relação ao outro, ele começou daí. De falar assim, não, as pessoas acham que eu sou isso, mas na realidade não é isso que eu quero passar para as pessoas, sabe? Então, eu passei a me interessar muito pelo outro, pelas pessoas. Nossa, quantas vezes eu já entrei em brigas, né, mais novas. Hoje eu já entendo que a gente tem que pegar as brigas que a gente é chamada, né, para ajudar. Mas quantas e quantas brigas eu já entrei, assim, de injustiça com amigas minhas, com primas minhas, porque, estavam achando que ela estava fazendo tal coisa que na realidade ela não estava. Eu ia lá e me metia e falava assim, não, mas não é isso. A justiceira ali, não, vou lutar por ela também. Então, isso sempre foi muito forte dentro de mim. E como eu passei por tudo isso, né, um casamento que eu conheci essa pessoa na igreja. Então, aquele sonho, sabe? Tipo assim, nossa, eu tô fazendo tudo certinho. Tô casando com uma pessoa da igreja, família da igreja, todo mundo da igreja, tudo perfeito, né? É o casamento dos sonhos, tudo lindo. E aí, quando você casa, o seu mundo desmorona. Só que assim, para mim era muito fácil olhar para o que as pessoas passavam e identificar. Mas comigo, não. Comigo, desde da época do namoro, se eu tivesse realmente olhado pro que eu estava vivendo, eu falava assim, não, cara, isso aqui não vai dar certo, né? Isso aqui não tá legal. Porque vários amigos falam assim, poxa, mas por que você tá namorando com ela? Porque mais via os meus defeitos do que as minhas qualidades. Uhum. Então, eu entrei num relacionamento em que a minha identidade, ela se tornou nada. Eu perdi totalmente a minha identidade. Então, essa reconstrução da Tati, ao passo que eu me reconstruía, vinha junto comigo uma necessidade muito grande de eu preciso ajudar outras mulheres a resgatarem a sua própria identidade. Você teve esse suporte que você dá para outras mulheres nessa virada de chave? Eu fazia psicólogo na época, durante todo o processo. Quando ele falou assim, vou sair de casa, não foi vou sair de casa e sair. Foi vou sair de casa e passou 1 mês, 2 meses, mais ou menos, todos os dias falando as mesmas coisas. Eu nunca te amei, eu nunca te desejei, você nunca foi mulher pra mim, eu não vejo nada de bom em você, você não é uma pessoa admirável. Um monte de coisa que era falado todo santo dia. E aquilo me consumia, porque eu realmente achava que eu era nada. E aí eu falei, bom, vou buscar uma terapia. Então comecei a terapia desde esse momento, antes dele sair de casa. Que bom que você teve esse despertar de procurar alguém para te ajudar nesse processo. Sim. Porque não é todo mundo que consegue buscar essa ajuda, porque uma pessoa que fala ali, vai tirando seu valor, é difícil, né? E assim, foi essencial. Foi algo, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz por mim, sabe? Foi, me ajuda. Me ajuda, porque eu não sei. Eu não sei. Os meus valores, os meus princípios eram casamento é pra sempre. Então, eu ia continuar naquele casamento, talvez até hoje. Pra tentar dar certo. Pra tentar dar certo, se ele não falasse assim, tô indo embora, tchau. Então, eu ia cada vez mais me tornando invisível, porque eu ia tentando me adequar ao que eu achava que ele esperava de mim, ao que iria agradá-lo, e eu me perdia totalmente de mim. Então, eu buscar essa ajuda e falar assim, oi, não, calma aí. Não, o problema não tá aí. O problema é outro. O problema é que você se esqueceu de você. Então, essa virada de chave foi muito grande. Essa pessoa, eu sou eternamente grata a essa pessoa. Hoje é uma grande amiga minha. E foi totalmente diferente. Eu falei assim, caramba, eu preciso ajudar outras pessoas. Porque quando você
passa, você vê que não é só você que passa. A gente começa a ver que outras pessoas passaram e quando a gente consegue pensar fora, porque assim, a forma de você ter procurado ajuda, você conseguiu pensar fora da situação e se reconstruir. Mas a gente vê nitidamente que tem mulheres que não fazem isso. Elas continuam ali, mesmo sabendo, elas não conseguem pensar fora daquilo dali. Sim. Então, você hoje consegue ser essa ferramenta de tirar essas mulheres e conseguir olhar de fora. Você atua em relacionamento geral, que você falou mais cedo, né? Em relação... Tanto amoroso quanto... A maioria das mulheres que chega até mim, chega sempre com: eu quero ter um relacionamento de verdade. Um relacionamento que dê certo. Até hoje, meus relacionamentos não deram certo. Ou, o meu sonho é casar, só que eu pulo de relacionamento em relacionamento e nunca deu certo. Ou, eu sou casada, mas eu sou infeliz, que era o meu caso. Eu lembro na minha lua de mel, com um fato que aconteceu na minha lua de mel, que eu falei assim: Deus, casamento é isso? Como assim é isso? Esperei tanto tempo pra isso. Então, assim, a gente sonha muito, sabe? A mulher tem isso, ela sonha tanto com relacionamento, com casamento, que na realidade a gente projeta no outro algo que a gente quer para a gente. Eu projetei naquela pessoa, eu projetei naquele homem um homem perfeito. Um homem sem defeitos. Um homem maravilhoso. Da forma que eu sonhava. E eu falava: pronto. Consegui tudo que eu queria. Só que não era verdade. Eu esquecia de olhar o que realmente estava acontecendo na minha vida. Você se apaixonou pela sua projeção. Isso aí. Eu me apaixonei pela minha projeção do que... Né? Eu sou cristã, então era de um homem cristão, de um homem que a família inteira é da igreja, porque eu até então era a única cristã da minha família, né? Falei, nossa, que coisa linda, sabe? Então eu projetei nele uma perfeição que, gente, ser humano não é perfeito, não adianta. Então, se a gente projeta no outro algo que a gente quer e a gente esquece de olhar as atitudes de verdade, para ver se correspondem àquilo que a gente projetou no outro, a gente se ferra. E acontece isso com quase todas as mulheres. Com quantos anos, assim, você teve esse despertar de que você projetou essa pessoa e você, no caso, se apaixonou por uma ilusão sua? 30. Eu tinha 30 anos. Legal. Eu tinha 30 anos... 30, 31 mais ou menos, que foi quando aconteceu esse sair lá de casa, né? Ele saiu de casa e ali eu me vi, tipo, e agora? Eu tô te perguntando porque, assim, é engraçado que eu no ensino médio me veio essa noção, não talvez tão construída que eu tenho hoje eu tenho 30 anos, mas eu no ensino médio eu ficava, cara, mas... Eu sempre fui de analisar as pessoas, as relações, né? Eu sempre fui de uma pessoa de tentar melhorar, de conseguir me relacionar de uma melhor forma com as outras pessoas. E eu via isso, esses conflitos, eu ficava... Cara, é engraçado que às vezes, no meu caso, foi com amizade. Eu criava uma coisa de amizade que às vezes não era aquilo, sabe? Eu me decepcionava muito com algumas pessoas e eu demorei a entender que, cara, não, peraí, a pessoa sempre foi assim. Eu que tô criando isso, essa amizade aqui toda. E agora, depois de casada, né, há poucos anos, eu entrei num outro questionamento. Muitas vezes, eu ouvia falar que a gente precisa tratar o outro como nos tratamos, né? Como a gente gostaria de ser tratado. Mas, na verdade, não. Porque talvez o outro não queira ser tratado como eu quero ser tratada. Tem que entender como ele quer. Exatamente. Isso dentro do meu casamento eu venho observando. Talvez um carinho que eu goste de receber não é o carinho que o meu marido gosta de receber. Uhum. Então, assim, como que ele... É claro que a gente tem que saber se conhecer pra gente conseguir passar pro outro. Porque o outro também não vai adivinhar como você quer ser tratado.
Mas é você também entender como que o outro gosta de ser tratado. Às vezes, entender ali como funciona a linguagem de amor, né? Eu ia falar Do desse livro homem e da também. mulher. As 5 linguagens Porque, do amor. cara, isso... E eu tenho visto muito isso. Eu tô falando na perspectiva de marido e mulher, mas tem até de amizade. Sim. Porque tem amizades que, cara, são diferentes. São pessoas que relacionam diferente. Pode falar. Agora, até aproveitando que a gente tá falando sobre isso, vocês duas são mulheres que trabalham cuidando de outras Isso, pessoas. Verdade. Agora, eu quero fazer essa pergunta, que é, Lá vem bomba. Ai, meu Deus. começando com a Thaís, o quanto que ajudar as pessoas, o quanto vale? Não tem preço. Hã? Não tem preço. Não tem preço. Isso é incrível, assim. É incrível, porque é o que eu falei, assim, a gente não pensa nem em dinheiro, óbvio que tem que ser remunerado, mas vai além disso, porque você vê a transformação da pessoa, você vê o que a pessoa foi cuidada, a pessoa tá... Entendeu? Isso não tem preço. Não tem. Mas o quanto financeiramente isso vale. E eu tô fazendo essa pergunta porque a gente sempre. Eu começo com essa pergunta e depois eu coloco o financeiramente, porque com certeza vocês já passaram por isso. E eu vejo que todo mundo que trabalha ajudando pessoas, principalmente quando é o lado emocional, ele não é reconhecido da forma que nós gostaríamos que fosse reconhecido. Não sei se vocês estão conseguindo entender. É mais ou menos assim. Você é médica, me ajuda, eu não tenho dinheiro. Eu ajudo. Você ajuda? Esse é o problema. É isso que eu tô... E então, é isso mas que... é isso que Isso quem aí trabalha... E você também, então... Com certeza. Com certeza. Porque não independente quem trabalha ajudando outras pessoas, elas não só nós que trabalhamos ajudando pessoas temos dificuldade, quanto as pessoas elas têm dificuldade de nos olhar como Eu ia falar isso. isso daqui é um trabalho. É um negócio. Eu acho que isso é o mais difícil, né? As pessoas entenderem que também é um trabalho. Porque isso vem da gente. Não, isso A gente vem precisa da entender cultura. primeiro. Isso vem da cultura. A faculdade inteira fala. Ninguém fala de empresário. Como que você tem que fazer uma gestão de um consultório? Ninguém fala disso. Como você vai fazer seu financeiro? Como é que você vai formar? Você vai fazer o quê? Ninguém toca nesse assunto. É só cuidar, salvar e ajudar. Claro, com certeza. Mas, né, aqui Tem custo. todo um processo ali. É, pra realmente- tem custo, porque Da existe minha saúde mental. existe da minha um, saúde não, física. e existe um custo E financeiro. financeiro, que eu tenho certeza que se a gente for olhar no lado financeiro, não foi tudo que vocês passaram, tanto do financeiro, e quando eu falo financeiro também, passa pelo tempo que vocês perderam, né? Perderam quando a gente fala de E a perder. gente investe em conhecimento, É, né? Pra porque que a gente e eu falo perder por quê? Porque foram madrugadas estudando, foram finais de semana que poderiam. Então, quando a gente coloca, poderia estar na praia, poderia estar viajando, poderia. Então, Enquanto você outras pessoas estão curtindo. né? você perdeu esse momento por um investimento. Entendem? Sim. Então, assim, o quanto que isso custa e custou para vocês? Conseguiram. Sim. Eu entendo hoje o seguinte, que todos nós temos algum talento. Todos nós temos algum tipo de habilidade. Então, se você chega pra mim e você fala assim, Tati, eu preciso muito de você, do seu trabalho, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falo assim, tá, e qual é a sua habilidade? Qual é o seu talento? De que forma eu posso pegar o valor que você tem e transformar numa permuta entre nós dois? Então, isso eu aprendi ao longo, com muito custo, porque pra gente é muito fácil, né? É natural falar, tá bom, então vambora. Porque A gente aprendemos a ser assim. Sim, agora, até aproveitando de fazer uma pergunta, não sei se só veio isso na minha cabeça ou se de fato o médico,
ele no momento casual dele do dia a dia. Você tá no shopping. E aí, acho que você já deve saber o que eu vou perguntar. Talvez. Então, uma pessoa, ela acabou de se acidentar e você passou por ali. E você é obrigada a prestar socorro? Sim, é a mesma coisa no avião, né? Tem que socorrer. Você tem que socorrer, você não pode simplesmente, tá, beleza, Pode, porque ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Mas eu vou saber. Mas existe. Qual é o nome do código mesmo? É Hipócrates. Hipócrates, né? Isso tem relacionado a esse código? Tá no código de ética, né, médica. Sim. Né? Mas esse código Esse é o juramento de Hipócrates. O juramento de Sim, Hipócrates. tem. A gente faz, quando a gente forma, a gente faz o juramento de Hipócrates. E tem isso lá também. Tem. É grande, não vou lembrar agora, mas tem. Não, sim. Mas é um juramento que isso daí se leva muito a sério, Sim, né? com certeza. A faculdade inteira é isso. Só isso que a gente trabalhando aprende. a mentalidade. Tanto que as pessoas têm essa visão, né? Então é difícil você, então, os médicos, eles estão indo muito pro particular, né? Isso tá saindo do plano de saúde porque não paga nada. É muito ruim pra gente. Então, isso também tá sendo difícil. As pessoas entenderem o valor, né? Como qualquer outro trabalho. Né? Então, justamente pelo fato de ter que ajudar. Mas você tem que me ajudar. Mas tem Você é toda uma médico, estrutura você pra é tem que me ajudar, ajudar. né? Tá, eu vou te ajudar. Né? Mas se fosse ao contrário, como é que seria isso? Não seria, né? E eu vejo que tem muito a ver com valor, né? Eu percebo, assim, em algumas pessoas que eu atendo, o seguinte: é muito fácil eu chegar no shopping e eu comprar uma roupa de, sei lá, que eu vou sair da loja e vou gastar R$500, R$1.000. Só que quando é para você destinar isso para algo que vai melhorar você internamente e não externamente, é difícil. A pessoa, ela não investe, entende? Em autoconhecimento, ela não investe em saúde, em precaução. E quando você tá num shopping para você gastar com uma roupa, ou com um sapato, ou com uma bolsa, Cabelo. ou para fazer até um procedimento estético, entende? Um cabelo, uma unha, você sair para um bom restaurante, isso tudo a pessoa tem. Sim, sim. Mas eu acho que, aí eu já falando do seu caso, eu acho que o quanto isso dói e sangra dentro da pessoa até para chegar ao ponto dela procurar essa parte. O quanto que eu acho que é importante para ela. De repente, um relacionamento é importante? Mas o quanto ao ponto de procurar esse tipo de ajuda, né? É Entra quando no a valor dor também, de né? permanecer no mesmo lugar, ela é maior, né, do que a dor de você dar esse próximo passo. Então, quando você percebe que não dá mais para continuar dessa forma. Ou seja, cheguei no meu limite, no último nível. Aí você fala, não, agora eu vou olhar para mim. Agora eu vou olhar pro meu interior, né? Sim. Eu tô falando, no caso de quando você falou que te procuram baseado mais em relacionamentos, não é? Mas tem algum outro produto que você tenha? Identidade. Tá, entendi. Tá. Eu tava focando aqui mais na parte do E acaba que relacionamento. porque a pessoa, ela se entende, mas eu penso principalmente nessa parte de relacionamento, né? É o quanto que é importante ao ponto dela procurar uma ajuda. E, tipo assim, cara, o relacionamento é uma coisa muito importante pra mim, então, ao ponto de que tem alguma coisa errada. E aí eu vou procurar ajuda. E aí te acha. Eu acho que é isso. Ao ponto de pensar, tem um problema com relacionamento. Culturalmente, nós precisamos aprender a ser mães, esposas. Os homens precisam aprender a ser trabalhadores, né? Para sustentar a família. Hoje em dia mudou um pouquinho, agora os dois precisam aprender a trabalhar, estudar e trabalhar, ser uma CLT e ter um salário fixo para se manter. E aí, quem pensa fora da caixinha é um pouco complicado, porque todo mundo que pensa em empreender tem essa vontade de doar e ajudar outras pessoas. Só que
quanto isso custa pra gente se especializar para ajudar outras pessoas e o como essas pessoas estão vendo valor na gente. Sim. Porque, assim, todo mundo que tem esse instinto de empreender, você é médica, mas você deseja o quê? Ajudar outras pessoas a saber ali a situação no plantão, destravar aquilo dali e tudo mais. Ter essa noção de não ser só o beabá da faculdade. Porque ali eles só vão aprender a fazer o básico, né? E como que é todo o resto? Você, para ser uma terapeuta... É terapeuta, né? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, para você trabalhar na sua área, você precisa fazer toda uma gestão também. Não é só você estudar sobre o comportamento humano e tudo mais. Você precisa saber como que você vai gerir o seu negócio, porque é um negócio. E até você, dentro do hospital, tá, você... Mas quando você pensa fora daquilo dali, é um negócio. Sim. É para ajudar, o propósito é lindo. Mas o quanto isso vale... Sim, e aí aproveitando... Ambos os lados, né? Aproveitando, falando de vale, fazer uma pergunta para vocês, que é o quanto as pessoas compram vocês para poder comprar o infoproduto de vocês? 100%. A pessoa me compra. A pessoa te... Então, o quanto? Me compra. Em que momento você acha que a pessoa ela te comprou? Na conexão. E como é que é, mas aí como é que é feito essa, como é que você acha que é feita essa conexão ao ponto? É no digital, é no presencial? Tipo assim, não tem como... Não, no geral. Tô falando no geral, no primeiro contato. A pessoa, ela olhou você de cara, teu digital, te compro, ou foi em alguma outra situação? Aí entra a diferença de mentoria para curso, né? Então, a mentoria, ela é muito mais, né? Então, é um ticket um pouco maior, é uma coisa mais personalizada, mais individualizada. Então, é uma coisa a mais, não é só aula, né? É aula, mas é muito mais do que isso. Então, eu preciso ter uma conexão com essa pessoa. Eu preciso ver se faz sentido para ela. Então, não entra qualquer um também. Então, tem que fazer sentido, tem que ter o momento certo. E entender se realmente... Se é médico mesmo, né? Já começa por aí. Então, se realmente quer dar plantão no CTI, que é uma coisa mais voltada para CTI. E eu faço uma reunião de vendas e a gente conversa nessa reunião. Então, assim, ela já me viu ali, eu já tenho uma certa autoridade, então ela já me viu de certa forma. E a gente conversa ali, gera uma conexão. E por isso que eu digo que me compra, né? Porque ela não tá comprando as aulas que eu dou, ela tá comprando o que eu vou ensinar a ela, o que eu vou entregar pra ela. Vão de indicações ou não? Os dois. Os dois, né? O referido é maravilhoso. É mais indicação. Os dois tem. Eu vou melhorar o meu digital também, meu marketing, mas dos dois. Eu acho que o que ela falou, vou pegar o gancho do que ela falou. Eu tenho cursos, tenho mentorias. Então, quando uma pessoa vem para o meu curso, ela se conecta comigo pela internet. Então, é aquilo que eu passo para ela. Acredito que pessoas se conectam com pessoas, então ela vê a minha história, aquilo que eu falo, né? A forma que eu me comunico, e ela fala, poxa, me identifiquei com ela. O que ela fala faz sentido. Isso. Então, eu comprei o que ela fala e eu vou comprar esse curso porque eu vejo que vai agregar valor à minha vida, aquilo que eu preciso. A mentoria, como ela mesma falou, é algo mais individual. Então, sou eu e a pessoa, é uma conexão. Então, a maioria das pessoas que vêm para mentoria comigo ou já utilizaram algum dos meus cursos, já fizeram algum dos meus cursos e aí vieram para mentoria, ou foram indicações de pessoas que já fizeram, que já te compraram, que já me compraram, que já fizeram mentoria comigo, que já me conhecem, e aí vem por indicação dessas pessoas. Então, das duas formas, né? Pessoas se conectam com pessoas, com a sua história, com aquilo que você passa para elas através de quem você é, da sua identidade, da sua autenticidade. Agora, a pergunta, uma penúltima pergunta, né, para vocês. O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Pergunta difícil essa. Olha, eu acredito que o empreendedorismo, ele me escolheu. Por quê? Porque eu era de uma área totalmente diferente. Eu era da CLT. Eu tinha projetos ali dentro. Eu sonhava com coisas
no ramo que eu trabalhava. Eu tinha uma carreira que eu queria ter. E do nada não, né? Nunca é do nada. Mas assim, isso tudo foi perdendo sentido. E o ajudar as pessoas, o mentorar pessoas, isso foi crescendo naturalmente. Então, eu saí da CLT, eu deixei de lado algo que eu vinha construindo, né? Uma vida toda. E para fazer o que eu faço hoje. Então, e não foi pensando assim, eu vou empreender. Em nenhum momento foi pensando, eu vou empreender. Foi o meu dom, o que eu faço, a minha habilidade, que eu amo fazer. O que eu amo fazer? E que eu posso fazer de forma remunerada? É ajudar pessoas. Então, não foi focadamente, eu vou empreender. Não. É isso aqui que eu vou fazer e, consequentemente, eu vou empreender. Eu vou mudar um pouquinho, eu acho que eu escolhi. Porque eu sempre quis empreender. Eu sempre quis ter alguma coisa. E na minha cabeça tinha que ser físico. Tinha que ser uma coisa, um café, uma clínica, alguma coisa assim. Eu sempre pensei, imóvel, tinha que ter alguma coisa. Eu ainda Sempre. acho que eu vou ter algum café Eu também vou ter, com certeza eu vou ter meu cafezinho, com certeza. Mas o que Com você certeza. faz Um hoje? bistrô. O que você acha? Mas depois eu acho que ele acabou me escolhendo, entendeu? Porque as coisas surgiram natural. Sim. E depois que eu me dei conta, eu falei, nossa, eu tô empreendendo. Eu não tinha me dado conta que tinha chegado nesse nível, que eu realmente consegui empreender como eu gostaria. Então, eu acho que no final das contas é um pouco dos dois. Mas eu acho que eu tive aquela iniciativa de ir, né, para empreender. Então, eu pensei nisso. Não chegou assim, de repente. Eu fui pensando, meu Deus, o que eu posso fazer, o que eu sou boa que pode me remunerar e eu posso ajudar mais pessoas. Então, foi assim, nesse sentido. Eu gostei da sua pergunta. Gostou Me fez da refletir. pergunta? Me fez refletir. Mas Tá. essa frase que ela falou é verdade. A gente pensar como é que eu posso ajudar mais pessoas. E aí veio o empreendedorismo. E lógico, a gente teve que se capacitar no empreendedorismo até para entender esse mundo, É né? um mundo Agora, totalmente novo. Totalmente diferente. Agora, se isso fez refletir, agora a pergunta Estamos que eu vou fazer. Vamos lá. Eu quero que vocês olhem, tá, para Tatiane, para Thaís de 10 anos atrás. Agora a Tatiane de 10 anos atrás, você acabou de encontrar com ela. Nossa. E ela tá pedindo um conselho para você de agora. O que você diria para ela? O que você diria, Thaís? Eu diria, não desista. Eu diria, tenha coragem. Que eu acho Você que consegue ver a Thaís de 10 anos atrás? Eu consigo ver. E como é que ela tá e o que você diria para ela? Perdidinha, me vem até uma mente aqui, eu lá no vestibular, que foi mais ou menos 10 anos mesmo, tenho 11 anos então, eu acho que eu vejo ela abaixadinha, falando, meu Deus, não vou conseguir, porque é difícil passar para medicina, tentei muitas vezes, e falando, será que é isso mesmo? E com muitos problemas familiares, de questões financeiras, e tendo que pensar em pagar a faculdade, que talvez não fosse dar certo na pública. E que bom que eu fui, que bom que eu tive apoio da minha família. Então, eu falaria para ela, não desista. Não desista que as coisas vão melhorar. Tenha coragem, comece, continue no que você está pensando. Talvez não seja claro ainda, mas continue. Eu falaria, acredite em você. Acredite em você. Dê cada passo. Não desista. Segue em frente. E acredite nos seus sonhos. Você pode sonhar. Porque durante muito tempo, durante esse tempo aí, eu tinha esquecido de sonhar. Eu não tinha mais sonhos, né? Eu vivia à sombra de outra pessoa. Então, eu falaria assim, ei, lembra dos seus sonhos? Eles ainda são possíveis. Você ainda consegue concretizar cada um deles. Então, volta a sonhar. Acredita em você. Muito bom. Agora, para finalizar, aproveitando e falando tudo isso, pelo leste, pelo que a gente conhece, sempre tem, infelizmente, não só nas palestras, como infelizmente nos podcasts, como alguns relatos de mulheres que simplesmente desistiram.
e não só desistiram de palestrar porque não acreditaram nela, não só desistiram de participar aqui, mas desistiram mesmo, eu tô te falando da vida. Já teve relatos de chegar aí que tentaram fazer para acabar com tudo e não conseguiram. E graças a Deus não conseguiram, né? Por isso que a gente acabou sabendo. Mas tem muita mulher que tá pensando em desistir. E aí eu queria que vocês olhassem para aquela câmera ali, cada uma de vocês, e deixassem um recado para essa mulher que tá pensando em desistir. Não desista. A mesma coisa que eu falo para meu eu de 10 anos atrás. Não desista, acredite em você. Persista. Vai dar certo. É isso. Não desista, acredite e lembre do porquê você começou. Qual foi o propósito que te levou a fazer o que você está fazendo hoje? Qual é o propósito maior que vai além de você? O que você quer transformar? O que você quer inovar? O que você quer levar para as pessoas? Acredita em você, não desista. Karine? Eu também? Não, quer falar? Pode falar também. Já falou Eu várias já vezes. falei várias vezes. Fala. Então, eu só queria fazer uma pergunta para ela. Nesse processo de você identificar ali as pessoas, né? Teve alguém que você pensou assim, cara, não dá, essa pessoa aqui não vai fluir. Uhum. Como é que você costuma fazer? Você encaminha, você é sincera, fala que, ó, não dá, Sou sincera. você fala logo E aí, na lata. normalmente é uma coisa até... Ai, meu Deus. Mútua. Aham. Então, A a pessoa pessoa também sente, sente né, que não rolou, entendeu? Então, assim, tem que ter uma certa conexão, tem que realmente gerar uma conexão e tem que fazer sentido pra ela. Às vezes, realmente não é o momento, não que ela não seja capaz, nem nada disso, não. Às vezes, realmente é pra ela, mas não agora, não é o momento dela, não é a prioridade dela. Então, assim, eu quero que a pessoa entre de verdade. Então... Até porque aquilo ali pode causar consequências, né? Claro, com certeza. Então, às vezes a pessoa já tá trabalhando, né? Então, é justamente por isso também que eu comecei essa mentoria. Porque tem gente despreparada já trabalhando. Muita Entendeu? gente. Então, é para tentar capacitar Melhorar. também essas Não, pessoas, essa ideia é entendeu? excelente, porque realmente tem que melhorar, né? Porque são outras vidas, outras pessoas, né? É isso. E você, no caso, teve alguém ali que você viu que não adiantava, que não ia fazer efeito? No processo de mentoria? Então, antes de eu iniciar realmente o processo de mentoria, eu faço uma sessão de diagnóstico com a pessoa. Legal. Então, naquela sessão, eu já entendo se aquilo ali faz sentido Pra ela. para ela e para mim também, para que eu continue com aquela pessoa. Então, eu preciso ver verdade naquela pessoa e realmente vontade de mudança. Porque é um gasto de energia. Essas duas áreas de vocês, né? Áreas delicadas. Não vamos dizer complicada, é delicada. Né? São pessoas, relacionamentos ali, vidas envolvidas. Então, acaba sendo um pouco mais complexo nesse sentido, porque é um gasto de energia nosso, né? De vocês, com aquelas pessoas. Com certeza. Então, realmente é legal fazer esse filtro ali para identificar se é válido, porque, como o Pedro falou, tem um valor ali, tem um custo, tem um desgaste nosso mental para que a gente consiga evoluir essas pessoas. E nem todo mundo está preparado para essa evolução. E é isso. É isso. Perfeito. Então, meninas, muito obrigado, tá? E eu queria aproveitar para finalizar você mais uma vez. Vocês olhem para aquela câmera ali e deixem o contato de vocês, o nome de vocês e como que faz para entrar em contato com cada uma de vocês. Pode me encontrar no Instagram, doutora.thais, com H, Valente. A princípio lá mesmo, eu tenho um site também, alemdocti.com.br. Tá aí, Tatiana. Tatiane, você me encontra também no Instagram, @TatianeDib. No YouTube também, Tatiane Dib. Ou no meu site, www.tatianedib.com.br. Tá bom. E, gente, não esqueçam, tá? De assistir esse episódio tanto no YouTube, quanto no Spotify e na Amazon Music, tá bom? É só você dizer lá na Amazon Music, lá na Alexa, entrar no Leste Empreendedor Podcast. E aí vocês já vão conseguir ver o podcast pela Alexa, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!